Olá pessoal, eu sou Letícia, responsável técnica pela Apex Consultoria em Segurança e Saúde do Trabalho, e eu estou aqui para dar continuidade ao nosso curso de cálculos relacionados à segurança do trabalho, focados para concursos públicos. A aula de hoje é sobre estresse térmico, como calcular metabolismo e o IBU. A base legal para o cálculo do estresse térmico é a NR15, norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, que fala sobre as atividades insalubres, anexo 3. Ah, Letícia, mas estresse térmico, o que é isso? Gente, é o cálculo da exposição ao calor. Por que nós falamos estresse térmico? Porque para que ele seja insalubre, ele tem que ser um risco e estar acima dos limites de tolerância que nós vamos conversar daqui um pouquinho. Ou seja, nós vamos ter temperaturas em que nós vamos utilizar para calcular uma média, para ver se realmente o trabalhador está exposto a um risco maior que o limite de tolerância relacionado à NR15. Bom, ok? Esse anexo 3, ele é dividido em 3 tópicos. Quando nós falamos em concursos públicos e cálculo do limite de tolerância à exposição ao calor, nós temos 3 itens. Esse primeiro, limite de tolerância à exposição ao calor, e nós temos o limite de tolerância para o trabalhador quando o descanso é o próprio local de trabalho, e nós temos o limite de tolerância quando o local de descanso do trabalhador é em outro local, diverso do local de trabalho ou local específico, ok? Então vamos lá. Quando nós falamos em limites de tolerância à exposição ao calor, que é o primeiro item que nós vamos começar, nós vamos calcular o índice de bulbo úmido termômetro de globo. Nossa, Letícia, que palavrão. Pois é o nosso famoso IBU-TG, que nós vemos em muitas questões de concurso público pedindo para calcularmos. Bom, quando nós vamos fazer o cálculo, a medição do estresse térmico na prática, nós utilizamos este equipamento aqui, que é chamado medidor de estresse térmico, né? O termômetro de globo, que nós dizemos também comumente. E ele possui três subitens, e cada um deles absorve e calcula a temperatura de uma forma. Vamos lá. Nós temos aqui um globo de cobre oco, tá? Que é o nosso termômetro de globo. Ele vai pegar todos os raios solares e vai medir a temperatura com inserção de raios solares, tá? Temos aqui o termômetro de bulbo seco, que é a temperatura ambiente, ok? Quando nós vamos colocar lá, tem toda uma regrinha para você poder medir, tem que esperar o medidor dar uma equilibrada, né, uma estabilizada para poder iniciar a medição e valer, ok? E nós temos também o termômetro de bulbo úmido natural, que é esse frasquinho aqui que nós colocamos água destilada e temos aqui um paviozinho que ele vai, de acordo com a temperatura, com a umidade do ambiente, ele vai ficando mais úmido ou não, ok? E aqui no leitor, ele vai dizer todas essas temperaturas. E também, ele tem a função de nos dar já o IBU-TG daquele local calculado. Só que nós não podemos levar, né, o termômetro para a prova. Então, nós vamos aprender a calcular. Tá, Letícia, beleza. Nós vamos calcular esse índice para ver se o trabalhador, quanto ele está exposto, como que nós podemos rearranjar aí a organização do trabalho, colocar medidas coletivas ou um EPI. Beleza. Só que nós temos, de acordo com a norma, 2 diferentes tipos de ambientes de trabalho. Nós temos aqueles que são internos ou externos, mas sem carga solar, e nós temos aqueles externos com carga solar. Para cada um desses, nós temos uma fórmula específica, porque nós vamos utilizar menos ou mais temperaturas para poder achar esse valor, esse índice, ok? Então vamos lá. Quando nós falamos em ambientes internos ou externos sem carga solar, por exemplo, um fogão,
certo? De uma cozinha industrial, de um restaurante, nós vamos utilizar esta fórmula aqui de BUTG, que é 0,7 vezes o termômetro de bulbo úmido natural, mais 0,3, que é o termômetro de globo. Sim, são somente essas duas temperaturas que nós vamos utilizar para achar o índice e comparar com as tabelas afins para podermos ver se o ambiente em que o trabalhador está é insalubre ou não, ok? Bem tranquilinha, tá, gente? Os concursos públicos, na verdade, só pede para nós que nós apliquemos essas fórmulas. Nós vamos identificar no enunciado da questão se o ambiente é interno ou externo, com ou sem carga solar, tá? Isso é a maior dificuldade que nós temos, até porque as temperaturas serão fornecidas no enunciado da questão. Nós vamos ver os exemplos que vocês vão poder ver que as questões elas já nos dizem as temperaturas, cada uma dessas, ok? Bom, agora vamos falar dos ambientes externos, mas com carga solar. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula 0,7 temperatura de bulbo úmido natural, mais 0,1 temperatura do bulbo seco, mais 0,2 que é a temperatura do globo. Ou seja, nós vamos utilizar todos os termômetros que possuem no medidor. Gente, fiquem tranquilos, é só aplicação de fórmula, tá? E quanto mais questões vocês fizerem, mais vocês vão estar confiantes para poder realizar a prova, beleza? Vamos ver um exemplo? Ó, questão fresquinha 2016. Ela diz o seguinte: uma empresa realizou a avaliação quantitativa da exposição ao calor de seus trabalhadores do setor de fornos e obteve os seguintes resultados. Temperatura do bulbo úmido natural, 39 graus. Temperatura de globo, 40 graus, em geral ela é sempre a maior. E temperatura de bulbo seco, 32 graus. Sendo seu ambiente, olha só, externo e com carga solar, a dica para nós sabermos qual fórmula iremos utilizar, calcule o índice de bulbo úmido, termômetro de globo e BUTG. Vamos calcular? Aqui. Bom, coloquei aqui os dados da questão. A questão nos diz que o ambiente é o forno, né? A fonte geradora de calor é o forno, que a temperatura do bulbo úmido natural, 39 graus, a temperatura de globo, 40 graus, e a temperatura de bulbo seco, 32 graus, e que o ambiente é externo e com carga solar. Então, nós vamos utilizar esta fórmula do 0,7, temperatura de bulbo úmido natural, mais 0,1, temperatura do bulbo seco, e 0,2, temperatura do globo. Gente, a temperatura tem que estar sempre 1 ou 100%, ok? Que é o nosso máximo, que é o que as normas, segundo os cálculos, os estudos e a doutrina acharam mais prudente, ok? Bom, gente, fazendo os cálculos, como a questão já nos deu todos os dados, é só aplicar a fórmula. Então, vamos lá? 0,7 vezes qual que é a temperatura fornecida pela questão para temperatura de bulbo úmido natural, 39 graus, ok? Mais 0,1 vezes a temperatura do bulbo seco, que a questão nos deu, é 32 graus, mais 0,2 vezes a temperatura do globo, que a questão nos deu, é 40 graus. Ou seja, fazendo as devidas multiplicações, temos 27,3 graus, mais 3,2, mais 8, somando, temos 38,5. Resposta correta da questão. Ok? Gente, viu? Só aplicação de fórmula. Isso é muito comum em concursos públicos. Ok? Bem tranquilo. Mais um exemplo. 2016 também. O setor de uma fábrica apresenta as temperaturas de bulbo seco igual a 30 graus e a temperatura de bulbo úmido natural,
igual a 26 graus e a temperatura de globo igual a 38 graus. Os índices de bulbo úmido, termômetro de globo e BUTG com carga solar e sem carga solar são, respectivamente, iguais a... Vamos calcular? Vamos lá. Coloquei aqui os dados da questão e as fórmulas que nós iremos utilizar. Quando nós falamos em ambientes com carga solar, nós vamos utilizar a mesma forma que utilizamos na questão passada. Aqui, ó, 0,7 temperatura do bulbo úmido natural, 0,1 temperatura do bulbo seco e 0,2 temperatura do globo. Fazendo as devidas multiplicações e adições, que aqui, gente, é pura matemática, ok? Temos aqui, ó, IBUTG em ambientes externos com carga solar, 28,8 graus. Já o ambiente sem carga solar, nós vamos utilizar uma fórmula mais simples, que é o IBUTG igual a 0,7 temperatura do bulbo úmido natural mais 0,3 que é a temperatura do globo, ok? Fazendo a nossa querida matemática, temos que IBUTG é igual a 29,6. A alternativa correta é a correspondente a 28 graus com carga solar e 29 sem carga solar, ok? Gente, pura aplicação de fórmula. Ah, mas eu vou ter que decorar essa fórmula? Se você fizer muitas questões, você já vai ter ela em mente no momento em que ler uma questão que ela seja utilizada, beleza? Vamos para o próximo tópico? Aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre os limites de tolerância para a exposição ao calor em regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação de serviço. Ou seja, o trabalhador vai laborar e descansar no mesmo lugar. E para isso, nós vamos dar uma olhadinha aqui nesse regime de trabalho intermitente com descanso, né, por hora. Porque nós vamos defini-lo em o tipo de atividade, leve, moderada ou pesada, de acordo com a temperatura que nós achamos lá no primeiro tópico, no limite de tolerância para aquela temperatura que nós vimos naquele primeiro tópico. Assim, nós vamos conseguir definir quanto tempo o trabalhador pode ficar em labor e quanto tempo ele tem que ficar descansando. Isso sem nenhuma adoção de medidas de controle, beleza? Nós temos aqui as atividades que vão ser consideradas leve, moderada e pesada, de acordo com essas margens de temperatura. Lembrando, temperatura que nós achamos lá no primeiro tópico, tá bom? Esse anexo todo se complementa. Nós vamos ver. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos? Ó, perdão, gente. Eu coloquei aqui já, na verdade, esse é do próximo tópico, mas eu coloquei porque algumas questões de concurso pedem o IBUTG médio, até para verificar se a atividade é leve, moderada ou pesada. Quando nós vamos falar em média ponderada, nós vamos pegar a temperatura que ele está exposto durante o labor, vamos multiplicar pelo tempo que ele laborou e vamos fazer o mesmo com o período de descanso e a temperatura de descanso. E vamos dividir por 60 minutos, ou seja, por 1 hora. Mas podemos encontrar questões que não dão 1 hora certinho. Nós podemos fracionar, utilizar o tempo total que a questão nos pedir ou fazer a proporção, tá? Pela regrinha de 3, sem problemas, ok? Mas confesso que acho mais fácil utilizar os dados que a questão nos dá. É um pouco mais prático e diminui o tempo e a quantidade de contas que nós temos que fazer durante a prova. Até porque concurso público é tempo, é gestão de tempo, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui em um exemplo. Ó, questão desse ano. Eu até fiz ela no simulado para o concurso dos Correios, o primeiro simulado. Aguardem que já vai vir o segundo. Vamos lá. Um trabalhador realiza sua atividade em uma cozinha industrial entre o fogão e a bancada de preparação. Ele prepara os pratos de comida na hora do almoço em 15 minutos
e fique em seguida em pé de frente ao forno por 5 minutos, mexendo o alimento para não queimar. Este procedimento é repetido em toda a sua jornada de trabalho, ou seja, gente, é um ciclo, ok? As condições térmicas do ambiente de trabalho foram avaliadas conforme procedimentos definidos pela norma regulamentadora 15, Operações e Atividades Insalubres. Analisando as informações relacionadas às condições do ambiente de trabalho, é correto afirmar que o IBUTG médio atingiu a temperatura de... Bom, vamos tirar aqui o IBUTG médio. A questão nos forneceu todos os dados, ó. Tá? Temos aqui, ó, bonitinho, todas as temperaturas que nós precisamos. Tanto no momento que ele está no forno, quanto está no balcão preparando os alimentos. Vamos resolvê-la? A resolução ficou o seguinte. Primeiro de tudo, nós vamos procurar achar o IPUTG, ou seja, a temperatura e quando ele está no forno e quando ele está no balcão. Vamos calcular? Como é uma cozinha, gente, é um ambiente interno sem carga solar. Então, nós vamos utilizar a fórmula 0,7 termômetro de temperatura de bulbo úmido natural e 0,3 termômetro de temperatura de globo, ok? Vamos lá. Fazendo a nossa querida matemática, temos aqui 0,7 vezes 29 graus, que é o dado já fornecido pela questão, mais 0,3 vezes 35 graus, que também foi fornecido pela questão. Temos o IBUTG da área do forno de 30,8 graus. Vamos fazer o mesmo com o tempo que ele fica no balcão. Com os dados fornecidos pela questão, ó, temperatura do bulbo úmido natural, 24 graus, e temperatura do globo, 30 graus. Fazendo as devidas multiplicações e adições, temos aqui que o IBUTG, a temperatura, quando ele está trabalhando no balcão, é de 25,8 graus. Com esses dados, mais os dados fornecidos pela questão, nós conseguimos aplicar a média ponderada para encontrarmos o IBUTG médio. Vamos lá. De acordo com a fórmula, nós temos o IBUTG no momento do trabalho, ou seja, o momento que ele está no forno, no fogão lá mexendo, vezes o tempo que ele fica mexendo lá no forno, para a comida não queimar. Mais o IBUTG no momento de descanso, ou seja, o momento que ele não está exposto à fonte geradora de calor, vezes o tempo que ele não fica exposto à fonte geradora de calor, que no caso aqui são 15 minutos, dividido pelo tempo total de exposição. Bom, Letícia, mas a sua fórmula não está de acordo com a fórmula que está na ME que você mostrou. Mas sim, lembre-se que eu disse para vocês que nós podemos fracionar, certo? Vamos chegar no resultado da mesma forma. Em vez de pegar, relacionar cada tempo, a equivalência de cada tempo a 60 minutos, eu resolvi pegar o tempo total com os dados que a questão nos deu para ser mais rápido e conseguirmos economizar um pouquinho de tempo, né? Então, vamos lá. Fazendo as devidas multiplicações, adições e divisões, temos que o IBUTG IBUTG médio dessa questão é o 27,5 graus. E a questão nos deu que o metabolismo, ou seja, o quanto de quilos-calorias são gastos durante esse ciclo de trabalho, é de 200 calorias por minuto. Bom, nós encontramos, que o IBUTG médio ponderado é 27,5. E quando nós olhamos na tabelinha que também foi fornecida pela questão, que o IBUTG máximo para 200 calorias por minuto são 30 graus. Ou seja, nós achamos uma média ponderada de temperatura menor que esse 30 graus. Ou seja, o ambiente não é insalubre. Ok? Gente, as questões de concurso estão sendo muito mais interpretação do que propriamente os cálculos.
mas sim nós precisamos saber interpretar esses cálculos. É isso que a questão nos pediu, beleza? Gente, bem tranquilinho, aplicação de fórmula, ok? Vamos para o próximo? Bom, o último tópico do anexo 3 da NR15 fala sobre os limites de tolerâncias ao calor em regime de trabalho intermitente com período de descanso em outro local de descanso, ou seja, lugar apropriado para isso. Então, gente, nós temos a tabelinha que foi oferecida inclusive na questão passada. Olha, com o metabolismo, que são os quilos calorias por minuto, e a temperatura máxima que o trabalhador pode estar exposto quando o seu metabolismo estiver de acordo com estes índices aqui, beleza? E nós vamos utilizar a mesma forma que utilizamos no IBU-TG, só que aqui, em vez de IBU-TG, em vez de temperaturas, nós vamos encontrar o metabolismo. Nós vamos calcular o metabolismo, ok? No momento que ele estava trabalhando, vezes o metabolismo, a temperatura, ou mais o metabolismo e o tempo que ele ficou em descanso, dividido por 1 hora. Sempre nós vamos fazer equivalência em 1 hora. Mas, como houve na questão passada, eu mostrei para vocês, podemos fazer essas equivalências, beleza? Bom, vamos aqui um exemplo. Questão de 2014. Ela diz o seguinte: um trabalhador de uma fundição fica exposto durante 20 minutos a uma fonte de calor proveniente de um forno. Posteriormente, ele fica 40 minutos sentado, fazendo anotações em uma mesa fora do local onde está localizado o forno. Esse ciclo de trabalho é continuamente repetido durante toda a jornada de trabalho, em recinto fechado e sem carga solar. Olha! As tabelas abaixo fornecem alguns dados relacionados a essa atividade. A tabela 1 refere-se às condições a que o trabalhador fica exposto e a tabela 2 mostra os limites de tolerância para exposição ao calor em regime de trabalho intermitente com período de descanso em outro local de descanso. Maravilha, deu tudo, né? Após a análise de dados fornecidos pelas tabelas 1 e 2, conclui-se que a parte superior do formulário... Vamos dar uma olhadinha na tabela? Ela diz que no local de trabalho, a atividade, que é o carregamento de forno, tem a taxa de metabolismo de 440 quilocalorias por hora, né? E o IBU-TG do trabalho são 31 graus e ele fica 20 minutos trabalhando. Já da parte do local de descanso, a atividade ele fica sentado fazendo anotações e a taxa de metabolismo é de 150 quilocalorias por hora. E o IBU-TG é de 23 graus e ele fica 40 minutinhos fazendo isso. Vamos dar uma olhada? Cálculos. Gente, aplicação de fórmula. Bom, as nossas alternativas, ela traz aquela interpretação dos cálculos que eu disse para vocês. Bom, ele nos faz algumas afirmações, tanto em relação à taxa de metabolismo, quanto ao IBU-TG médio. Lembram? Gente, só muda realmente siglas, que a forma é a mesma, ok? Vamos fazer os cálculos? Vamos calcular o metabolismo. Nós vimos que a forma do metabolismo é metabolismo do momento igual ao metabolismo no momento em que ele está laborando, no local de trabalho, vezes o tempo que ele fica nesse local de trabalho, mais o metabolismo do momento de descanso, vezes o tempo que ele fica descansando, dividido por 1 hora ou 60 minutos. Bom, a questão nos forneceu todos esses dados. De acordo com os dados da questão, na hora que ele está trabalhando, ele gasta 440 quilocalorias por hora e fica 20 minutos gastando essas calorias. Mais 150 quilocalorias por hora no momento de descanso, no metabolismo, e fica 40 minutos fazendo essas anotações. E vamos dividir por 1 hora. Fazendo as devidas multiplicações, temos que 8.800 mais 6.000 dividido por 60.
Gente, somando e dividindo, nós temos que a taxa de metabolismo é igual a 24,6 graus. Ou seja, já tem uma alternativa que não é correta lá, né? Podem dar uma olhadinha. Gente, lembre-se, o material está no site. Bom, seguindo a mesma linha de raciocínio, vamos calcular o IBUTG médio, fazendo todos os cálculos de acordo com os dados que a questão nos forneceu, trocando o metabolismo pela temperatura, nós temos que o IBUTG médio são 25,6 graus Celsius. Ok, Letícia, como é que eu acho a resposta? Bom, a resposta dessa questão é a alternativa B. Por quê? O limite de tolerância para 250 kcal/hora é de 28 graus. E nós encontramos nos nossos cálculos 26,6 de BUTG médio. Então, o limite de tolerância, de acordo com essa quilocaloria, não foi ultrapassado. Ou seja, esse local não é insalubre, ok? E essas 250 quilocalorias é uma média do metabolismo, tá bom? Que ele ficou exposto. Gente, ficamos por aqui. Lembre-se do material que está no site, o site está na descrição do vídeo. Eu me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida. Gente, entre em contato comigo através das nossas redes sociais, do e-mail, do site. E muito obrigada e até o próximo vídeo.